final de verão, a primavera está chegando, é o fim. Boa noite novamente, como estamos? Felizes? Foi muito bom o dia de ontem, a noite de ontem, onde pudemos escutar um pouquinho sobre as estações, uma introdução sobre as estações, né? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito de cada estação propriamente dita, né? Vai ser um momento muito bom e agradável. Quero lembrar também que se você que está assistindo não é inscrito em nosso canal da igreja, se inscreva também no nosso canal da igreja, ative os sininhos de notificação para você receber os conteúdos. Você também deve procurar o canal do Um Só para Sempre, onde nós temos conteúdos específicos só para casais. Vocês vão ter lá alguns vídeos que foram feitos ao longo dessa pandemia, que nós colocamos conteúdos, coisas assim muito boas que têm ajudado muitos casais. Então lá vocês também vão encontrar bastante conteúdo. Então se inscrevam também no canal do Um Só para Sempre. Não deixem de ter essa oportunidade. E vamos dar agora continuidade. A Litiziane, minha esposa, vai estar fazendo uma oração e a gente vai passar a palavra na sequência para o pastor Odilon, para ele falar hoje, a partir de agora, do inverno, gente. Então vamos ficar atentos, porque esse frio, ele não veio à toa. Ele veio para ser esclarecedor. É ou não é, pastor? Paizinho, nós te agradecemos, papai, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque tu cuidas de nós de maneira tão maravilhosa, Senhor. Nós não entendemos muitas vezes os seus desígnios, porque as coisas acontecem, mas nós sabemos, Pai, que tu está no controle, Senhor, de todas as coisas, está no controle das nossas vidas, Senhor, e nós te agradecemos por isso, porque não merecemos, mas ainda assim tu nos amas, Senhor. Muito obrigada. Que todos esses casais, Senhor, que estão assistindo neste momento, e que nós que estamos aqui também participando, que nós possamos, Senhor, ser impactados, que o pastor Odilon possa ser usado por Ti, Senhor, para trazer a palavra que Tu já colocou no coração dele, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, Pai, com desejo de ter um relacionamento melhor com o nosso cônjuge, de fazer a diferença na vida da nossa família, Senhor, que Tu possa, Senhor, nos ensinar, Pai, a sermos família melhor, porque nós sabemos, Senhor, que a família é um plano instituído por Ti, Senhor, é algo que vem do Teu coração, Pai. Obrigada, Senhor, esteja também com a vida da Ana, Senhor, abençoa a vida dela, auxiliadora, Senhor, mulher de força, que sempre tem ajudado o pastor, Senhor, que ela possa ser usada também para trazer a palavra, Senhor, para os nossos corações. Obrigada, Paizinho, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, a graça e a paz de Jesus, que esta doce e gloriosa paz esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o Odilon da Analice. E eu sou a Analice do Odilon. E somos casados para sempre. Amém. Eu vou ministrar aqui e a minha esposa vai fazendo alguma complementação, dando alguns exemplos aí para você. Nós vamos falar sobre o inverno, não confunda com o inferno, tá bom? É inverno, é uma estação, né? É diferente, vai dizer, pastor, meu casamento está no inferno, calma, né? Vamos falar sobre o inverno, esse tempo frio, tempo gelado, é a estação que eu mais gosto no sentido da estação da natureza mesmo. Eu não gosto dessa estação no casamento. Mas antes de falar um pouquinho sobre o inverno, deixa eu falar para você do verão. O verão é a estação mais tranquila, mais simples que tem, porque o verão é calor, o verão é festa, né? O verão as coisas tá tudo bem. O verão, na verdade, é lua de mel, né? É fogo, né? É fogo. Verão é fogo. A única coisa que você tem que tomar cuidado com o verão é com duas coisas. Primeiro, que no verão as plantas precisam ser muito bem regadas, não pode faltar água, não é? E também tem que tomar cuidado com as ervas daninhas. Mas o verão, no verão, geralmente no momento de alegria, no momento bom, a gente não aprende muita coisa, não. A gente não cresce. Verão não é para crescimento, verão é para desfrutar. Por isso que a gente tira as férias do verão, né? A gente passeia, desfruta, é um momento de alegria. Eu espero que muitos casamentos estejam vivendo o verão. Mas aí tem o inverno. O inverno, ele é caracterizado exatamente pelas dificuldades, pelas lutas, pelas turbulências que passa o relacionamento. Tão certo como existe o verão, existe o inverno.
E é bem provável que a gente passa muito mais tempo no inverno do que no verão, infelizmente. Mas esta estação, inverno, tudo é mais difícil. Por isso que é mais difícil, mas eu gosto do inverno, né? No inverno tem pessoas que não gostam de acordar muito cedo, porque está muito frio, você tem que sair de casa cheio de roupa, cachecol, não é? Para dormir 2, 3 coberta. Então a minha esposa sente muito frio. A minha esposa agora está com frio aqui, para ela está um inverno aqui, né? Está bem frio. Está bem frio. Então, eu perguntei, pastor Erivelto, como está lá? Porque ontem eu senti muito frio aqui. Como está lá hoje? Está muito gelado? Então a gente no inverno em casa é assim, ela pega 2, 3 cobertas, eu fico com uma só, ou 2, né? Mas o inverno ele mostra essa questão, é muito difícil as coisas. Aí, as emoções no inverno, elas são dor, raiva, decepções, frustração, sentimento de solidão, de rejeição, infelicidade, representa a frieza total do relacionamento. Os cônjuges, nesta estação, são de poucas conversas, eles não conseguem se entender, eles não conseguem se compreender, então eles discutem mais, estão sempre emburrados, não tem muito diálogo, até porque eles não conseguem chegar, são brutos, ignorantes. O inverno ele representa exatamente esta frieza. E às vezes quando eles tendem a ter um pouquinho de diálogo, infelizmente, eu costumo dizer que eles vão revirar lixo. A conversa no inverno é revirar lixo. Aí eles ficam revirando coisas do passado, né? Porque aconteceu isso, porque aquele dia, porque aquele ano. E nesse revirar de lixo, alguns cônjuges reviram lixos que eu chamo de lixos tóxicos. Por que eu chamo de lixos tóxicos? Porque a palavra de Deus, ela nos diz isso. E é muito importante você entender esse princípio, porque isso acontece muito no inverno. No inverno, as nossas emoções, elas são completamente ruins e negativas. Olha o que diz aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. Diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Viver em paz exige um esforço. Viver em paz não é algo automático. A paz, ela é produzida, ela não é automático. Você não precisa fazer força para odiar alguém, mas você precisa fazer força para amar. Você não precisa fazer força para cometer um erro, você precisa fazer força para fazer as coisas certas. Porque como nós temos a característica do pecado, se você pegar uma criança, ela já nasce com o vírus do pecado. E você deixar 2 crianças juntas, pequenininha, elas não têm malícia nenhuma, mas elas vão brigar. Elas vão disputar um brinquedo. E uma vai agredir a outra sem nunca ter aprendido isso. Por quê? Porque nós já temos a tendência do mal, da maldade dentro de nós. Então existe um esforço para que a gente possa buscar a paz. E para serem santos, porque sem santidade ninguém virá ao Senhor. Mas olha o que o texto diz agora. O texto vai dizer 3 coisas agora que é fundamental. Primeiro, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Toma cuidado, porque a maneira como está o seu relacionamento dentro de casa determina o quanto você é abençoado ou não. A palavra de Deus diz que os maridos têm que tomar cuidado para que as orações deles não possam apenas passar do teto. Você tem que resolver as coisas com a sua esposa. Tem marido que briga com a esposa e acha que pode ter uma vida espiritual, santo e um monte de coisa. Ei, para minha oração ser respondida lá no céu, eu preciso estar bem aqui,
Tem essa ondinha não. E aí, cuide-se para que se exclua da graça de Deus. Agora, vem 2 princípios fundamentais. E que nenhuma raiz de amargura brote, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O verão, o inverno, é quando nasce essa raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela primeiro fere a mim. Segundo, para que outros não sejam contaminados. Raiz de amarguras representa árvore. Árvore representa fruto. Ei, nenhuma árvore produz fruto para si mesma. Você nunca vai ver um pé de maçã comendo maçã. Ou um pé de laranja chupando laranja. A raiz de amargura que brota dentro do meu coração interfere no relacionamento que eu tenho com o próximo. É por isso que o inverno, ele parte, talvez num relacionamento, mas ele parte de sentimentos pessoais, de mágoas, de rancores, de ódio, de falta de perdão. Então, a primeira coisa é identificar os meus sentimentos. Porque as pessoas comem daquilo que eu produzo. A minha esposa come das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas ações. Nós produzimos fruto para que outras pessoas comam. E o inverno, ele é caracterizado por esse sentimento. É por isso que a gente revira lixo. E alguns reviram lixos tóxicos. Isso representa, o inverno. O estado emocional da gente, o estado emocional do nosso casamento. No inverno, a tendência é a gente sempre vê o pior do relacionamento. Os problemas parecem que são sempre maiores do que eles são. É por isso que, no inverno, as pessoas não têm uma visão como poderia ter. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu era pequeno, morava num bairro pequeno, tinha por volta de 12, 13 anos, e nós jogávamos vôlei no mato. A máquina entrou lá e fez uma estrada de terra branca, uma terra muito gostosa. A gente armava a rede de vôlei lá, ia brincar de vôlei com os meninos da igreja. E um dia nós estávamos indo lá para jogar vôlei e eu tinha uma moeda na mão. E brincando com aquela moeda, a gente tinha que atravessar um riozinho, bem pequenininho, uma pinguela, uma ponte pequenininha. Era um rio de meio metro ou até menos. E eu brincando com aquela moeda, o menino esbarrou e a minha moeda caiu no rio. E aí os meninos todos entraram no rio com aquela brincadeira, achado não é roubado, não é minha. E eu, como um bom caçula, já comecei a chorar, né? E já dizer que é minha, eu perdi a minha moeda, e todo mundo entrou e ninguém achou. Aí o nosso líder disse, sai todo mundo do rio. Sai, todo mundo. E aí todo mundo sentou na beira do rio. E eu aprendi uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu aprendi uma lição de que quando se tem uma moeda no rio e entra todo mundo, você não vai conseguir enxergar a moeda porque você não tem uma boa visibilidade. Ele disse, sai todo mundo do rio. E quando a gente saiu do rio, sentou na beira do rio, ele falou, espera. E aquela poeira que havia sido levantada no rio, que fez com que a água ficasse turva, ela automaticamente foi baixando. A água foi ficando clara e daqui a pouco a luz do sol, ela resplandeceu na moedinha que estava meio enterrada. Aí ele falou, vai lá e pega a sua moeda. No inverno, por causa dessa muvuca que está, a gente tem uma visibilidade distorcida. A gente enxerga o problema talvez maior do que ele é. O meu papel como terapeuta, quando os casais chegam, primeira coisa é mostrar para eles que os problemas não são tão grandes como eles imaginam que são. Eles brigam por coisas pequenas.
Ele discute por coisas superficiais. Mas por quê? Porque estão com a visibilidade distorcida, porque estão com o sentimento à flor da pele. E às vezes eu digo assim, se você estiver dirigindo o carro numa estrada à noite, e você pegar uma neblina com uma visibilidade muito ruim, o que você tem que fazer? Ache um lugar que é seguro, pare o seu carro e espere a neblina passar, porque uma visibilidade distorcida leva a provocar um acidente próprio ou você prejudicar outras pessoas. O inverno é quando a nossa visibilidade está completamente distorcida. O inverno é quando o relacionamento tem que parar. É quando você tem que sair da muvuca desse rio e ficar encostado. Para quê? Para que a poeira possa baixar. Porque no inverno o cônjuge é sempre culpado pelo que está acontecendo. O outro parece que é sempre culpado pela minha infelicidade. Olha aqui para mim, você que está assistindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Felicidade é relativa. Ninguém é obrigado a manter outra pessoa feliz. Eu não posso ter a obrigação de querer manter a minha esposa feliz, porque felicidade é relativo. Coisas que deixam ela feliz é diferente de coisas que deixam eu feliz. Por exemplo, a nossa visão de felicidade é completamente diferente. A minha esposa é a única esposa que tem a possibilidade de todo ano ir 4 ou 3 vezes para Paris e não gosta de ir. Hein? Talvez você desejaria ir para Paris, ela pode ir para Paris. Amanhã, desculpa, se ela quiser pastor, ir para Paris, desculpa. ela pode ir para Paris. Você escutou, né? É. Tem Mas o bairro ela- do Pari aqui em São Paulo Mas também. ela não quer ir Se pra não conseguir ir Paris, para sabe por Paris, quê? a gente pode ir aqui para o Pari. Porque minha mãe mora lá. E sabe Eu onde acho a que minha duas mãe mora? conduções a gente chega. Sabe onde a minha mãe mora? A minha mãe mora em Pariqueraçu. A gente apelida de Paris. E ela não quer passar férias em Paris. Eu acho que aí não vale, né, pastor? Estou aqui cobrando o outro me levar para Paris. Tá vendo? Esse Paris aí não quer não, né? Mas só para brincar um pouquinho com você, então felicidade e as pessoas estão procurando felicidade no relacionamento. O meu marido não me faz feliz, a minha esposa não me faz feliz. Felicidade é relativa. E quando chega o inverno, isso acontece. Quando os casais querem se separar no inverno, a palavra é o seguinte: eu preciso me separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Ei, e a outra pessoa não tem? Felicidade é relativa. Toma cuidado em você ficar procurando felicidade. Então, quando a gente chega no inverno, parece que o outro é sempre culpado da desgraça que eu estou enfrentando. No inverno, automaticamente, existe o distanciamento social. Né? Distanciamento de corpo, de emoção. Na verdade, é triste dizer, mas no inverno, o casal já está separado, debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto é bom, né? Debaixo do mesmo teto. Já estão. Alguns já estão dormindo de cama separado. Porque o inverno, ele provoca. Por isso que o texto diz, cuidado. Cuidado. Cuidado com essa amargura do teu coração. Cuidado com essa raiva do teu coração. Cuidado com essa falta de perdão do teu coração. Isso contamina você. Os nossos sentimentos, eles influenciam as nossas atitudes. Quando Caim e Abel ofereceram oferta, Deus se atentou para a oferta de Abel, mas não de Caim. A palavra de Deus diz que o semblante de Caim caiu, ficou triste, e uma ira tomou conta do coração dele. Deus apareceu a ele e falou assim: Caim, por que você está triste? Por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Se você não fizer a coisa certa, você também não terá o mesmo resultado?
Toma cuidado, o pecado jaz à tua porta. Há um sentimento dentro de ti. Se você não dominar esse sentimento vai dominar você. Tudo aquilo que você não domina, domina você. E no inverno, é quando nós nos tornamos mais assassinos. Porque o sentimento de Caim matou Abel. Deus orientou ele. Deus falou, tem uma raiva, tem um ódio no teu coração. Se você não dominar, a você compete dominar esse sentimento. Se você não dominá-lo, ele vai dominar você. Ele não dominou, foi dominado e matou o irmão. Quantas pessoas nós estamos matando? Por causa de sentimentos externos, por causa de raiz de amarguras que estão nos contaminando, e porque nos contaminam, nós contaminamos outros. O inverno é quando nossos sentimentos são atingidos, e eles são atingidos de maneiras negativas. A gente olha o nosso relacionamento, não temos mais paixão, achamos que não amamos, apenas a crítica faz parte, nós sempre olhamos para o outro é sempre culpado de tudo que está acontecendo. No verão a gente não consegue olhar para nós mesmos. Talvez é a pior estação. O inverno. Eu falei outro? Verão. Falei verão? Obrigado. Você está aqui para me ajudar, ser minha auxiliadora. É o inverno. Só que você deve tomar cuidado no inverno. O inverno, necessariamente, ele não é para a morte. É no inverno que nós tiramos grandes lições e grandes princípios para o nosso relacionamento. Eu quero comentar um pouquinho sobre o inverno, né? Do nosso relacionamento. Quando nós se conhecemos e estávamos preparados para casar, nós passamos o inverno bem na fase do nosso casamento. E aí enfrentamos bastante dificuldade. E ali, eu acredito que nós começamos a aprender a enfrentar esse inverno juntos. Então, nós tivemos assim várias fases de inverno na nossa vida, mas a gente estava sempre juntos, pedindo ajuda para o outro. Muitos momentos ele pedia para mim estar orando pela vida dele, então a gente estava sempre juntos. Quando nós fomos para o outro ministério, nós passamos um momento de inverno que para ele não era inverno, para ele estava no verão, e eu estava enxergando o inverno e vivendo o inverno. E ali eu pude ver que a nossa vida conjugal, o nosso relacionamento estava sendo abalado. Só que para mim aquele era um inverno, eu nunca tinha vivido aquilo, e aquilo ali estava sendo um inverno para mim, só que para ele não. Para ele estava bom, estava maravilhoso. Ele estava feliz porque ele estava vivendo o sonho dele, que era ter um ministério pastoral sozinho, não era auxiliar. E eu estava vendo como um inverno, como algo estava querendo destruir o nosso relacionamento. Estava totalmente longe da minha família, mas eu nunca vi o meu relacionamento sendo tão abalado quanto outros invernos que nós passamos, a gente passava juntos, né? E ali não. Por isso que eu comentei ontem que chegou um momento que eu pedi para ir embora. E aí, como a visibilidade da gente, o inverno faz a gente enxergar turvo tudo. Então, você começa a enxergar tudo errado, né? Você começa a enxergar, ver as coisas todas negativas. E aí eu comecei a sentir raiva daquele lugar. Para mim, a culpa era do lugar e daquela igreja. Aquela igreja trouxe a infelicidade para o meu casamento, e aquele lugar é um lugar... Buscando alguém para poder... tudo ali, porque existiam algumas realidades que eu enxergava... No inverno, sempre o outro é culpado. A gente sempre procura a culpa de alguém. Eu poderia, de repente, até chamar essa neblina de egoísmo, né? Porque quando a gente está no inverno, a gente gostaria de ter muita coisa,
E isso acaba que tira da gente a visão, a visibilidade do outro. A gente só olha para si. E ainda que você vê que o outro não está sentindo, porque a gente, quando estava no inverno, os dois sentia. E aí foi um momento que eu senti que ele não estava sentindo aquele inverno na nossa vida ali. Então, para ele estava bom. Mas eu estava passando um inverno mesmo, muito frio. Então, foi muito difícil. Então, a minha vontade foi o quê? Foi ir embora, desistir e ir embora. Né? Porque tudo que eu enxergava era negativo, era ruim. Né? Aqui para mim é a morte, esse lugar aqui para mim é a morte, né? E é o lugar que vai acabar com o meu casamento. Então, o que me salvou? O que me trouxe maturidade? O que me salvou foi a intimidade com Deus. Porque lá eu não tinha amigos, não tinha ninguém de confiança, não tinha minha família, não tinha minha mãe. E eu não iria ligar para minha mãe e contar os meus problemas para ela, para deixar ela preocupada. Então, eu estava literalmente sozinha. E não tinha meu companheiro. Porque se eu contava alguma coisa, eu estava enxergando turvo. Então, eu não tinha ninguém. Então, foi um momento que eu me lancei aos pés de Jesus. Porque no inverno, muitas vezes, não tem a compreensão. Porque como a gente está vivendo uma estação completamente diferente, eu estou numa estação de verão, de primavera, e ela está numa estação de inverno, a gente não consegue enxergar da mesma maneira. Eu não consigo fazer uma leitura e entender. Por isso que no verão os sentimentos são diferentes, né? Então ela estava falando. Então eu acho que era besteira, eu acho que é incompreensão, eu acho que é carência, eu acho que não está entendendo o meu sonho, não está entendendo o meu projeto. Eu não consigo olhar para os sentimentos, valores, para aquilo que ela está sentindo. Por isso que quando aquela noite, quando eu reuni com a família, quando ele falou, se ela for, não volta mais, porque eu também, aí ele mostrou para mim que ele também estava vivendo no inverno, porque até então ele estava mostrando que estava vivendo no verão, só eu no inverno. Mas naquela noite, diante da minha família, ele falou, eu também não estou vivendo fácil aqui, não está sendo fácil para mim, a mesma dor que ela está sentindo, eu estou sentindo. Aí, aquela noite, ele foi claro para mim. Aí, eu pude, então, agora, vamos guerrear juntos. A unidade, né? Aí, agora, e aí, a intimidade com Deus. Então, assim, fui buscar essa intimidade. Fui ser sincera com Deus, eu quero ir embora, eu odeio esse lugar. Fui sincera, eu odeio esse lugar. Esse lugar me trouxe isso, isso, isso. O Senhor me tirou de perto da minha família, de perto dos meus amigos. Eu não tenho amigos, eu estou sozinha. Foi uma sinceridade com Deus, abri meu coração para Deus. E Deus literalmente foi meu amigo. Aquela amiga que eu não tinha, Deus foi literalmente, Deus foi realmente meu amigo. Hoje eu falo, eu tenho saudade, né, de quando Deus, porque literalmente Deus, ele me abraçou e ele me mostrou muitas coisas, e ali eu pude enxergar aquilo que o inverno não estava deixando eu enxergar. Mas a palavra dele naquela noite foi fundamental para mim, porque ele estava mostrando que estava no verão, e no inverno, eu não acredito que eu estou aqui sozinha, passando por esse frio sozinha, e ele está bem, não está enxergando, e tudo que eu falo está errado, né? Não consegue compreender. E quando ele falou aquilo, que ele também estava, que assim como eu estava sofrendo, ele também estava sofrendo, e que a gente casou, a gente tinha que viver junto, passar tudo junto. Aí eu falei, não, agora sim vou voltar a ter o meu companheiro de volta. Duas coisas é muito importante, queridos e queridas. Primeiro, você precisa identificar o que é que trouxe o inverno para o teu relacionamento. E segundo, você precisa entender que o inverno, como qualquer outra estação, ela passa também. Então, eu preciso identificar que tipo de inverno que eu estou passando. Porque aqui nós estamos falando de uma maneira bem generalizada. Mas são várias coisas que trazem o inverno para o relacionamento. O desemprego traz o inverno para o relacionamento. Uma enfermidade, por exemplo, um câncer em um dos cônjuges, traz um inverno para o relacionamento. E às vezes até, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, às vezes até a menopausa da mulher. Chega um estágio que a mulher começa a ficar com a menopausa, pensa. Aquele calor não é verão, né? Aquele calor não é verão. E a gente não sabe se é calor, se é frio, né? Não é verão aquilo ali. Muitos maridos sofrem com isso. É um inverno.
Não é fácil, né? Uma mulher no estado normal já não é fácil, né? Uma mulher em sã consciência, né? Mas tem aquela questão, né? TPM também já deixa de existir, né? Em determinado momento, depois da menopausa, né? Exatamente. É uma DPM constante, né? Imagina. Mulher já não é fácil em estado normal. Imagina essa fase. Então, a gente precisa... Sabe por quê? Às vezes, no inverno, a gente tende a deixar o inverno muito mais frio do que necessariamente ele é. No inverno, precisa de uma terceira pessoa, no sentido de enxergar o que você não está enxergando. Às vezes, o casal quer passar o inverno sozinho. O inverno é um momento para conselho. É um momento, você precisa. Porque às vezes ele não é tão grande assim. Pastor, alguém fez um comentário aqui, o seguinte: às vezes ela pode entender, mas muitas pessoas vivem uma eternidade em um inverno rigoroso. A pessoa quis dizer assim, que às vezes a pessoa até sabe que está no inverno, mas ela não consegue sair daquilo. Ela vive na eternidade desse inverno. É mais fácil para o homem ou para a mulher tentar sair disso? A gente sabe que é um problema do casal, mas às vezes um dos dois tem mais dificuldades de conseguir sair dessa estação e passar para outra coisa. Então, por isso que é interessante para entender, mas será que o outro entendeu que está no inverno? Porque às vezes ela estava no inverno, mas achando que eu estava no verão. Porque o que acontece? Teve um determinado momento do casamento da gente, o Casados para Sempre, ele deu uma guinada no casamento da gente. Porque o Casado para Sempre nos ensinou a casar. O que acontece? Eu tinha uma política de vida, é o seguinte: eu sou pastor, ela é esposa do Odilon, ela não é esposa do pastor. Então ela não é pastora na igreja, eu sou pastor, então eu tinha isso muito claro, e eu deixava isso. Então tinha problemas da igreja que eu nem compartilhava com ela. Eu trazia para mim, achando que, de maneira saudável, eu estava poupando ela. Aquela proteção que não é uma proteção. E ela, para me proteger, sofria algumas coisas, mas não queria compartilhar comigo. Eu estava vivendo o inverno, achando que estava no verão, mostrando para ela, e ela também no inverno. Quando nós fomos entender que nós somos casados para ser na doença, na pobreza, na tristeza, na riqueza, entender que nós dois temos que carregar o mesmo peso, que nós carregando junto é mais fácil do que um só carregar, então hoje a gente tende a viver junto. Mas às vezes o cônjuge pensa que o outro acha que está no inverno, mas ele está no inverno, ou ela, e está achando, mas o outro talvez ache que está na primavera. Mas isso tem a ver também com a questão da comunicação, então, do casal. Tudo a ver com a comunicação do casal. E também dá para perceber que o inverno ele é uma situação específica. E muitas vezes o casal vive invernos diferentes. Eu tenho algo que está causando um inverno em mim, e ela tem algo que está causando um inverno nela. Os dois estão vivendo o inverno, mas cada um inverno. A gente não está compartilhando exatamente o mesmo, a gente não está compartilhando um com o outro mesmo o inverno que eu estou passando, para que nela eu encontre algum suporte e vice-versa, que ela compartilhe comigo. Quer ver uma coisa simples que pode causar inverno? Frustração. A frustração é a diferença entre o ideal e o real. Deixa eu dar um exemplo. Naamã tinha uma lepra, e aí ele descobre que tem um rei em Israel, alguém em Israel que pode curá-lo, ele acha que é o rei, vai lá, e aí Eliseu fala para ele vir até mim. Quando ele chega até Eliseu, Eliseu não atende ele. Eliseu manda o mensageiro. Naamã fica frustrado. Ele diz assim: eu achei que esse cara viria, ficaria de joelho diante de mim, colocaria a mão, fazia alguma coisa e mandaria a lepra embora. Sim, mas quem que falou para ele que era assim? De onde ele viu, ele idealizou isso. E quando a idealização dele não bateu com a realidade,
ele se frustrou, mesmo que alcançaria o objetivo dele, que era a cura. Ele ficou com tanta raiva. Aí o empregado dele falou: pai, mas se ele não pedisse uma coisa tão ruim para o senhor não faria? Não tem a ver com o banho, tem a ver com a maneira como ele foi tratado, porque ele produziu na cabeça dele. E às vezes a gente produz na nossa cabeça que o nosso cônjuge vai vir com um cavalo branco, montado, dizendo: eu sou da minha amada, a minha amada é minha, e o casamento vai ser um mar de rosa. E às vezes quando a gente vai, aí descobre que o cara peida. Né? E que rosa tem espinho, né? Não é? Aí você fala: nossa, ele soltou um peido, ela, ai meu Deus. Não tem esse problema não, amor. Você vai percebendo que... Tem não. Você vai percebendo Não sofro que de flatulência, não. Que aquele príncipe é um sapo. Que quacha pra caramba, né? E aí começa a se tornar infelicidade. Por quê? Porque eu me frustrei. Porque eu tenho uma imagem do ideal, mas eu tenho que aprender a viver o real. E às vezes viver esse real, para mim, parece que é a produção de um inverno. Não imaginei que ela seria assim. É onde começa a produção da maturidade, né? Exatamente. Entendendo que o ideal nem sempre vai ser possível. A maioria das vezes. Sim. A gente precisa viver o real. Ela casou comigo achando que eu era rico. Que meu pai era fazendeiro, que tinha muitas cabeças de gado. A questão da Raquel. A Raquel achou que o Erivelto, lá em Minas, ele enganou, achou que era fazendeiro. Tinha um monte de cabeça de gado. E falou que era dono de uma cidade lá, né? Não, ele tinha cabeça de gado, mas era tudo cabeça seca, que o pai juntava, estava lá na cerca, só tinha cabeça, não tinha gado. E agora ela vai ter que viver isso. Ela vai ter que viver o real, é isso aí. Que ela vai ter que continuar casado com ele. Imagina o inverno da vida dela. E pastor, eu também tenho a impressão que muitas vezes as pessoas também buscam no casamento aquilo que de repente na sua família elas não vivenciaram. Por exemplo, os meus pais tiveram um casamento muito ruim. Eu vou casar e meu casamento vai ser fantástico. Meu casamento vai ter que dar certo. Sim. Porque a minha família, o casamento era péssimo. É isso mesmo. Também. Então tem... isso que que a gente fala de frustração. Eu projeto alguma coisa em alguém. Ela não é responsável por aquilo que eu projetei nela. Por isso que a frustração é diferente de decepção. Qual é a diferença? Eu me decepciono com alguém quando alguém promete alguma coisa para mim e não cumpre. Agora, frustração é diferente. Eu projetei em alguém e aquele alguém não me deu resposta. Mas foi eu que projetei, não foi ele que prometeu. É igual aconteceu. Antes da gente casar, as pessoas em nossa volta sempre colocou na minha mente que ele não me amava. Você vai casar com ele, ele não te ama. Então, isso eu ouvi muito. Então, nós vivemos 4 anos em Itapevi muito bem. Né? Quando nós fomos para Minas e começou esse inverno, aquelas vozes, ele não te ama, era forte, porque ele começou a mudar em algumas coisas. Aí eu falei, realmente ele não me ama. Voltou, né? Ele não me ama, porque eu nunca acreditei no que as pessoas falaram. Vivi 4 anos com ele muito bem, obrigada. Quando nós ficamos sozinhos, aí aquelas vozes veio. Realmente, aí veio a frustração. Eu achava que ele me amava, mas realmente ele não me ama. Expectativa versus realidade. São coisas completamente diferentes. A gente tem a expectativa de ter muito tempo, mas a realidade a gente sabe que o nosso tempo está um pouquinho escasso. Então a gente vai para o intervalinho agora, pessoal. Nós vamos colocar um intervalo, vocês vão assistir um clipezinho. Quem quiser ir no banheiro, pode ir no banheiro. Na volta a gente vai trazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Mas não muda de canal, não. Não muda de canal. Não vão para Globo. Hoje é sábado, não deve ter novela esse horário. Se tiver novela, esquece a novela de sábado, é só reprise da sexta, sei lá, qualquer coisa assim. Não vão. Vamos lá tomar uma água, aproveita esse momento, vai esticar um pouquinho as pernas, é uma pipoca nesse clima gostoso.